Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre uma das complicações mais graves que o diabetes pode causar e ao mesmo tempo, quase que de uma forma irônica, uma das complicações que mais fica abaixo do radar de pacientes e também dos médicos. Sabe o que isso significa, pessoal? Significa que ou você aprende como se cuidar ou você tem muita chance de não ser cuidado por ninguém. Hoje o assunto é o pé do diabético, neuropatia e todos os cuidados que você precisa ter para prevenção de amputações, uma das complicações mais horrorosas que existe. Papo sério, mas vamos entender esse negócio direito. Começamos depois da vinheta. Olá pessoal, saudações metabólicas! Vamos dar início a mais um vídeo aqui do canal da Escola do Diabetes. Meu nome é Guilherme Marquezini, eu sou médico, sou endocrinologista. Esse canal do YouTube faz parte de todo um trabalho na internet voltado à educação do paciente diabético. Eu entendo que você precisa conhecer a sua doença tanto quanto o seu médico. Não dá para delegar os cuidados de uma doença tão complexa a um profissional só. Você precisa estar envolvido, talvez não tomando as decisões, mas garantindo que a coisa está indo no rumo que você precisa. Simplesmente porque tem muita coisa em jogo. Imagina que o diabetes é aquela doença que ameaça sua visão, ameaça os seus rins, ameaça os seus pés, ameaça o seu peru, no caso dos homens, mas tem problema nas mulheres também. AVC, derrame, demência, é uma coisa pior do que a outra. Você sabe que de tudo isso que eu falei, uma vez que começa, é muito mais difícil remediar e corrigir do que a gente fazer a famosa prevenção. Hoje o papo é sobre os pés do diabético. Presta atenção, esse assunto aqui é muito importante e você vai perceber rapidamente como grande parte dos cuidados não vão acontecer fazendo algum exame. Não vai acontecer durante a consulta médica. É aí na sua casa que a mágica vai acontecer. Vamos lá, vamos começar direto ao assunto. Eu preciso saber se vocês estão gostando das minhas escolhas. E claro que você pode participar também, viu? Comenta aqui o assunto que você gostaria de ver nesse canal. Se eu achar que vai ajudar bastante gente, eu coloco na pauta. Vamos lá? Seguinte, pessoal, como é que o paciente diabético acaba sem os pés? Duro pensar assim, né? Ninguém gosta de se imaginar nessa situação, mas é uma realidade e é nosso dever não tapar o sol com a peneira. Se é uma realidade, se existe a possibilidade de complicações horrorosas, é nosso dever encarar o monstro de frente, entendê-lo e derrotá-lo. A estrada até que aconteça a perda de um membro geralmente é longuíssima. Então você tem muita chance de perceber coisas erradas e já começar a tentar corrigi-las. Geralmente acontecem dois fenômenos e cada um vai ter um pouco mais de um pouco mais do outro, então não tem muita regra. Você tem o acometimento dos nervos, da sensibilidade dos pés e você pode ter um acometimento vascular da irrigação de sangue dos pés. E o diabetes tipo 2, principalmente, é aquela doença que causa os dois. Ela pode machucar os nervos e costuma entupir artérias. A gente escuta falar muito do coração, da carótida, da para dar derrame, mas ela faz isso muito nos pés também. Então o que acontece é que o pé do diabético se comporta de uma forma realmente diferente. Diferente porque a gente, primeiro, se defende pior de agressões. Como assim? O pé do diabético tem uma sensibilidade piorada, reduzida. O pé tende a ficar amortecido. Muitos de vocês percebem isso como uma sensação de pisar em algodões, ou pisar num colchão, pisar em nuvens, eu já escutei falar. A pessoa, quando caminha, fica a sensação de estar andando no fofo. E se a sensibilidade fica prejudicada, pode acontecer de você ter uma pedrinha dentro do sapato que está te machucando, mas você não vê. Pode acontecer de você pisar num espinho, pisar numa bituca de cigarro, pisar no asfalto quente descalço e não perceber. Está machucando, mas você não percebe. E o problema é que se você não percebe, você não se defende. Você não para tirar a pedrinha de dentro do sapato. Vai chegar no fim do dia, quando você vai ver e seu pé tá todo ensanguentado lá dentro. Pergunta como é que eu sei. Porque isso acontece, não é uma raridade, tá? Então a primeiríssima coisa que você precisa acessar em si mesmo é como anda a situação dos meus pés. Será que eu tô sentindo as coisas direitinho? Eu tenho sentido umas coisas diferentes do meu pé? Por exemplo, na fase inicial é muito comum que você sinta, você perceba coisas no seu pé que não estão lá. É muito comum o pessoal falar que tem formigas, formigamento no pé, mas obviamente você olha e não tem formiga nenhuma. É muito comum perceber uma sensação de queimação nos pés, principalmente quando coloca meio. Obviamente não tem ninguém queimando o seu pé, é uma percepção. Outro que é comum é choque, ou então uma dor em pontadas, que pode ser inclusive bastante intensa, mas obviamente não tem ninguém espetando o seu pé, é uma sensação fantasma. Você não deveria estar sentindo nada. E essa fase incomoda absurdamente a vida da pessoa, até porque ela tende a piorar à noite, anota aí outra característica, e ela tende a ser nos dois pés, mais ou menos na mesma intensidade. Não é regra isso, tá? Mas tende a ser assim. E ao longo do tempo, ela começa na ponta do pé, vem para os dedos, vem para o meio do pé, vem para o calcanhar, meinha, vira bota, vai subindo, entendeu? Porque geralmente isso demora bastante. Agora, uma outra característica para você tentar avaliar aí na sua casa
é a vascularização do seu pé. O que você pode ver de alterações no seu pé que podem chamar sua atenção? Primeiro de tudo, costuma ser o mais comum, é você sentir a batata da perna queimar quando você caminha mais. Se você tiver que fazer uma caminhada morro acima, tem uma ladeira na sua rua, se você tiver que subir escadas, ou então você está caminhando até no plano, mas está carregando um pouco mais de peso, uma mochila, compras, uma coisa assim, e a batata da perna queima, a ponto que te obriga a parar. Mas assim que você para, começa a melhorar, você descansa um pouco e volta a caminhar de novo, e dali a pouquinho começou a queimação na batata da perna, nem é tanto no pé. Isso chama claudicação intermitente, que significa que é um sinal de que a circulação de toda a sua perna pode estar comprometida. A hora que você faz mais esforço, deveria aumentar a chegada de sangue para dar conta do recado. Tem algum bloqueio em algum lugar, não está acontecendo e o seu pé queima. É uma dor cansada, surda, mas incomoda. Assim que você para e descansa, a demanda por sangue vai diminuindo e a dor some. Claudicação se refere ao verbo mancar. Então você começa a mancar intermitentemente à medida em que caminha. Caminhou, doeu, ficou em repouso, parou. Essa é a intermitência da história. Outro sinal que você tem total condição de perceber é botar a mão no seu pé. Se a extremidade nos dedos está mais gelada do que o resto do pé, do que a perna, do que a coxa, ao sinal, talvez você precisasse dar uma olhada nisso com um profissional. E um outro teste para se fazer também é você apertar o dedão, por exemplo. Sabe como você percebe que tem sangue aqui no dedo? Você aperta, ele fica pálido, aí você solta e ele enche de sangue rapidinho. Pega e faz isso no seu dedo da mão. Você vai ver que entre apertar, ficar descorado e soltar para encher de sangue de novo, leva menos de 1 segundo. Tende a ser super rápido, a não ser que esteja muito frio. Tem que cuidar disso também. Se você faz isso no seu pé e leva 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, por que tá demorando tanto assim, entendeu? Mau sinal pode ser a deixa para você procurar o seu médico e talvez até um cirurgião vascular. Você pode começar pelo seu clínico geral. Quando você une os dois sintomas no mesmo pé, sintomas sugestivos de problemas da circulação, sintomas sugestivos de problemas neurológicos, você tem um pé em risco. Em risco do quê? Em risco de amputação. Não que vá acontecer amanhã ou semana que vem. Não é assim que de repente o pé adoece. É uma história de acidentes. Então o pé da pessoa aparentemente estava muito bem obrigado para ela ficar em casa quietinha com o pé no sofá. Aí ela vai na manicure, ou no caso na pedicure, e a moça lá arranca um bife maior da conta. E no pé de qualquer pessoa não aconteceria nada, mas o pé do diabético não sente, não sangra, o cliente não reclama. Então, se ela não for muito cuidadosa, ela pode arrancar uns bifes maior. E aí, num pé que já tem dificuldade de fechar a ferida pequena, imagina uma ferida maior também. Então perceba, estava tudo muito bem até que não está mais. Nessa hora você cria um problemaço que pode infeccionar, que fica uma porta aberta mais tempo, não chega a defesa do jeito que deveria, não incomoda a pessoa do jeito que seria o normal para ela procurar ajuda logo e ela vai enrolando. Quando ela chega para procurar ajuda médica no pronto-socorro no hospital, alguém olha o pé e fala: meu Deus, como você deixou chegar nesse ponto? E aí você é obrigado a falar: mas estava tudo bem semana passada, entendeu? O que eu quero dizer é que a coisa piora rápido, entendeu? Mesmo que seja uma lesão, um problema que qualquer um de nós tiraria de letra, o pé do diabético não é um pé normal. Então você tem uma certa agressão, pode ser uma topada no pé da mesa. Se você chuta a sua cadeira e quebra o dedo, você não consegue dormir à noite, porque dói, você não consegue pôr o pé no chão. E imagina o diabético. O diabético não sente nada. E ele fica pisando igual no osso quebrado. Claro que vai virar uma bola, claro que vai inflamar um monte, claro que vai ficar um horror. Quando ela finalmente perceber, vai chegar num estágio mais grave. As lesões tendem a ser piores em quem não sente o pé, e a resposta de cura tende a ser mais lenta porque não chega sangue, não inflama direito, não cicatriza direito. Perceberam o que eu falei? A hora que complica tende a ser tarde demais. Ou seja, a gente tem que ser muito cuidadoso antes de complicar. É igual o seu carro. Você não fica de olho no seu carro? Você não está escutando se você faz um barulho diferente? Você não dá uma olhadinha no pneu para ver se não está muito careca? Você tem que fazer rodízio, etc. Tem aquelas marquinhas no vidro para ver se está na hora de trocar o óleo. Você faz um certo cuidado, não faz? Quando foi a última vez que você olhou pro seu pé? Aposto que a maioria aqui nem lava o pé no banho, porque dá trabalho, né? Ficar num pé só, imagina, arrisca cair, né? Então você tem que ver o que você vai fazer. Ou você fica num pé só e arrisca cair no chão ensaboado, molhado, ou você vai ter que, por exemplo, trazer um banquinho para dentro do box para olhar para o seu pé direito, para lavar, ensaboar e enxaguar o seu pé adequadamente, em todos os detalhes, no meio do dedinho, onde costuma dar fungo, nos cantinhos da unha, onde dá micose. É você que tem que fazer isso. Aí você pega, se seca no banheiro, pega outra toalha de rosto, que não vai no seu rosto, e vai ser a toalha de pé do diabético. Aí você já está seco, vestido, senta na cama ou em qualquer outro lugar seco, com a sua toalha de pé, e você vai fazer um trabalho minucioso de secagem
secar todos os cantinhos dos seus dois pés, olhando, procurando encrenca. Será que aqui tá vermelhinho? Será que tá parecendo um calo? Essa pele aqui tá seca? Tem uma fissura? Tem uma rachadura no calcanhar? Tudo isso é potencial encrenca. Quem vai cuidar disso tudo? Seu médico vai olhar pro seu pé? Tá bom. É você que tem que olhar. E principalmente, presta atenção, tem uma fase da neuropatia que é dolorosa. Todo mundo reclama, todo mundo tá sempre lá comentando com o médico, toma remédio para aliviar e tudo mais. Mas o bicho pega em outra fase, é na fase que para de doer, na fase que não incomoda mais. Por que ela é tão perigosa? Porque você tá com o pé anestesiado agora. Os seus nervos praticamente não funcionam mais. Nessa hora você pode machucar gravemente seu pé e nem perceber. Fratura, queimadura, perfuração, pancada, bomba, o que for, nada incomoda o diabético anestesiado. É aí que o bicho pega. Então, especialmente para quem já está nessa fase, olhe para os seus pés todo santo dia. Você entendeu o que eu falei? Todo dia. Tem que tirar 15 minutinhos para cuidar, secar e proteger o seu pé todo dia. Pode ser de manhã, geralmente é depois do banho, mas não deixe de cuidar de você mesmo, tá bom? Seu pé é bastante valioso, mesmo que ele esteja doentinho. Tem um outro truque, uma outra dica que eu gosto bastante, que é pegar o calçado da pessoa, mas não o calçado que ela vai no shopping, que ela vai no médico, que ela vai na festa. É o calçado do dia a dia, aquele surradinho que você gosta. É um raciocínio igual do pneu do carro. Você pega aquele calçado e olha para a sola, porque o correto é a marca do teu pé tá mais ou menos ali marcada na sola aonde você pisa, tá certo? Se você tá gastando sola de um lado só, você tá pisando torto. É um pneu descambado, pneu desbalanceado. E sabe o que acontece com esse tipo de pneu? Sabe, né? A meia-vida dele encurta, ele periga até estourar. É a mesma coisa com você. O diabético não pode estar com o pisar desbalanceado. Ele tem que ajustar o seu calçado para que ele pise chapado no chão assim. Ó. E não é calçado mole que faz isso, tá? Sua havaiana, esse chinelinho que você gosta tanto, isso é uma porcaria pro pé do diabético. O pé do diabético tem que andar de tênis de corrida. Não precisa ser caro não, mas tem que ser tênis fofinho por dentro, um borrachão no calcanhar, que você usa com meia pro pé ficar seco, entendeu? Para ele poder transpirar, tem que ter redinha por cima, pé de corredor. E principalmente, se você pega a ponta e o calcanhar e faz assim, ó, flop, ele não pode dobrar, não pode ser molenga. O pessoal que vende tênis fala, ai, porque isso é muito confortável. Não é, não é. Pode testar. Um tênis bom nunca dobra o calcanhar na ponta do pé. Tem uma barra de ferro lá no meio. E isso aumenta o conforto. É por isso que eles fazem assim. Tá dada a dica? Tem dúvida sobre o seu pé? Muito cuidado com essa história, porque o que está em jogo te interessa. Conta pra mim nos comentários. Eu tenho uma impressão, baseado no que eu escuto, não é a minha opinião, é baseado no que eu vejo por aí. Quando foi a última vez que te pediram para tirar o calçado para olhar seu pé numa consulta médica? Vamos dominar esse negócio aqui, vamos aprender a se cuidar, hein? Ó. Hoje a informação tá aqui no YouTube, basta você fazer a sua parte. Comenta se você gostou, deixa um joinha, se inscreva, faz todos os botãozinhos que você puder aí, ó. Vamos reverter 1 milhão de casos de diabéticos no Brasil. Toda semana 2 a 3 vídeos novos. Eu tô esperando você no próximo, hein? Um grande abraço, até lá.